E já falando, é claro, desse clássico diante do Santos, porque o Tricolor pode ter reforço, hein? Pode ter reforço o São Paulo Futebol Clube, porque o Oscar treinou com bola. O Oscar pode ser reforço do São Paulo para o clássico Sansão deste domingo. Sem jogar desde o dia 19 de julho, quando esteve em campo por 15 minutos na vitória por 2-0 contra o Corinthians, e saiu com uma fratura nos processos transversos de 3 vértebras lombares. O camisa 8 treinou normalmente nesta sexta-feira numa atividade no CT da Barra Funda. Destinado a jogadores que não viajaram a Quito na partida contra a LDU, o treinamento contou com a presença de alguns atletas das categorias de base. O Oscar, que há uma semana iniciou a sua transição física para o campo, participou das atividades normalmente. A confirmação, é claro, da presença do Oscar no jogo acontece apenas neste sábado. Hoje acontece, então, o último treino antes dessa partida contra o Santos, quando todos os jogadores do elenco estarão presentes. A tendência é que o Meia vá para o banco, jogue alguns minutos e aí se prepare, então, para ajudar na partida decisiva contra a LDU na próxima quinta-feira no estádio do Morumbis. Oscar voltando, então, JP, é um reforço importante, claro. Seria importante, se for possível, ele jogar uns minutos, ainda mais se o jogo estiver relativamente tranquilo para o São Paulo, que ele já não está 100%, né? Tem que tomar muito cuidado nesse retorno, ainda mais um jogador como Oscar, que sofreu com muitas lesões ao longo dessa temporada. Só que, para quinta-feira, eu não começaria esse burburinho, essa empolgação de pensar em Oscar titular. Hoje, para mim, Rodriguinho é o dono da vaga para quinta-feira. É claro que a gente está pensando lá na frente, mas já olhando também para o clássico Sansão, com Oscar possivelmente de volta, JP. A opção do Oscar, ela fica interessante para o jogo de domingo pelo fato do São Paulo talvez ter que poupar alguns jogadores, né? Alguns jogadores que sentiram um pouquinho mais o jogo da última quinta-feira. Acho que o Rodriguinho poderia até jogar o jogo de domingo, porque ele entrou só no segundo tempo contra a LDU, sim, né? Já na reta, mais para a reta final do que para a reta inicial do jogo. Então, daria até para o Rodriguinho começar jogando e o Oscar, de repente, entrar no segundo tempo, para o Rodriguinho descansar um pouquinho ainda para quinta-feira. Mas, para mim, o Rodriguinho é o titular da posição, incontestável. Vive um grande momento. Até o Oscar, do jeito que estava jogando antes da lesão, para mim, não merecia a vaga do Rodriguinho hoje. Se ele voltar jogando o que ele jogava antes de ter a lesão, para mim, não é titular de forma alguma. É claro que o Oscar ele tem um potencial para ser muito mais do que estava sendo aqui no São Paulo, mas ainda assim, o Rodriguinho precisa jogar, precisa ter as chances dele ali, porque tomou conta da vaga, fez por merecer, tá jogando muito bem. O São Paulo precisa de um jogador rápido também como ele. O Oscar é um cara que cadencia mais o jogo, não é um cara que acelera tanto assim na partida. Então, para mim, o Oscar começa no banco e o Rodriguinho é o titular. Claro que, dependendo das circunstâncias do jogo, dependendo se no segundo tempo o São Paulo não conseguir ainda o placar, né? Sei lá, tiver 1-0 pro São Paulo no segundo tempo, aí você coloca o máximo de jogadores ofensivos possível, né? E aí você pode colocar Rodriguinho ao lado do Oscar, aí se o Lucas Moura tiver uma mínima condição de jogo, você pode até tentar ele no segundo tempo, caso o São Paulo não esteja com o placar ainda, porque aí já não tem mais nada a perder, né? Agora, se o São Paulo abrir 2-0, né? Tomara que consiga abrir pelo menos um 2-0 no primeiro tempo, cara, mantém o time no segundo tempo com intensidade, que aí vai conseguir, de repente, até o terceiro gol. É isso, estou fechado com você nessa. Então, claro, a gente tem o clássico amanhã contra o Santos, clássico Sansão, importante para essa sequência de Campeonato Brasileiro. São Paulo quer se aproximar cada vez mais do G6, quer entrar no G6, né? Essa é a grande verdade nesse momento. São Paulo na 7ª colocação do Brasileirão com 35 pontos conquistados. Mas já, claro, pensa também no jogo de quinta. O jogo desse domingo também é parte da preparação para a decisão de quinta-feira contra a LDU pela Copa Libertadores. Se pelo lado do São Paulo pode ter um reforço importante, que é o Oscar, pelo lado do Santos, o Peixe vai ter um desfalque que é um jogador que não está tão bem, essa é a grande verdade, não está no momento em que está contribuindo tanto para a equipe do Santos, mas ainda assim é um desfalque importante. Neymar está fora do Sansão, teve dores na coxa direita no treinamento. O Peixe submeteu o Neymar a exames de imagem nessa sexta-feira e foi constatada uma lesão no reto femoral, região do quadríceps da coxa direita. O clube não informou o grau do problema, não vai treinar com o grupo neste sábado, com o grupo do Santos,
e está fora do clássico. Sansão já havia sentido na última quinta-feira após a atividade no CT Rei Pelé e por isso nem sequer aqueceu com o time. Então, Neymar está fora do Sansão. Olha, o Neymar não está bem, isso é a grande verdade. Eu até off-topic, sou contra a convocação do Neymar nesse momento. Acho que nem vai ser convocado agora que ele lesionou, vai ficar fora, né? Mas pelo que está jogando, eu era contra, pelo menos nessa última data FIFA, também a convocação. Só que ainda assim é o Neymar. E um Neymar que adora bater no São Paulo. Isso é impressionante. E ele tem alguma coisa com o São Paulo, porque, se eu não me engano, o São Paulo é o único clube que ele abertamente falou que não jogaria. Numa época que ele ainda estava ou na Europa ou na Arábia. Perguntaram para ele no Instagram, ele estava fazendo uma sessão de stories ali, respondendo a galera, os seguidores dele, e perguntaram se ele jogaria do São Paulo. Ele falou que não, jogaria no São Paulo não. Com o Palmeiras ele vai lá, recebe camisa, tira foto, era palmeirense na infância. Com o Corinthians ele vai lá na Neoquímica Arena, recebe camisa, tira foto. O Santos tá aí, né? Voltou. Flamengo, nem se fala, o carinho que ele tem pelo Flamengo. Agora, o São Paulo foi o único time que eu vi abertamente ele falando que não jogaria. E se a gente for lembrar, quando ele voltou para o Santos, né, o São Paulo jogou um clássico com o Santos ainda sem ele, mas no dia seguinte ele apareceu também no Instagram zoando o preparador físico, o pessoal dele. Eu não lembro qual que era a função do colega dele, mas ficou zoando porque o cara era São Paulino. Ou seja, tem alguma coisa do Neymar com o São Paulo. Então eu prefiro que o Neymar fique de fora. Por pior que ele esteja nesse momento, eu prefiro que contra o São Paulo ele fique de fora, JP. Eu também, né, Boni? Até porque é um cara que do nada pode tirar uma jogada do bolso, né, da cartola e decidir uma partida, porque a gente sabe que capacidade técnica nunca foi o problema do Neymar. A grande questão do Neymar é a consistência, a parte física dele, a parte mental. É um cara que nos últimos anos tem sido bem displicente, né, em vários sentidos, dentro de campo, fora de campo, e por conta disso também ficou fora da última convocação, né? Teve ali uma conversa que ele teve um edema, mas aí, na verdade, parecia até que ele tinha condições sim de jogar na data FIFA e acabou ficando de fora por conta de opção técnica mesmo, né, do Ancelotti. Então, o grande problema do Neymar, hoje, o grande problema dele é essa displicência, não é apenas a parte técnica. A parte técnica dele tá abaixo por conta dessa displicência técnica e mental também, né? Então, é um cara que apesar de ter todos esses problemas, ainda é o Neymar. E o Neymar em campo é sempre um indicativo de que pode gerar problema. Ele pode prejudicar o Santos também? Pode, como tem prejudicado. Mas contra o São Paulo ele gosta de aprontar, ele gosta de fazer alguma coisa diferente, porque ele tem realmente esse problema com o São Paulo, cara. Deve ter alguma coisa com o São Paulo de criança, aí, algum trauma com o São Paulo que o cara não consegue esquecer o São Paulo, né? Então é bom que ele não jogue, porque aí é um cara acima da média a menos pra gente enfrentar também, né? Exato, o pessoal aqui falando, era melhor com o Neymar, um a menos. O Kaique Silva, não o nosso Kaique Silva, um Kaique Silva escrito com K, mandou assim, era melhor com o Neymar, um a menos. Ele não tá bem, essa é a verdade, mas ainda assim é um cara tecnicamente diferenciado, e que se a defesa do São Paulo não estiver ligada, e ainda mais a gente especulando aqui que pode ser um time misto, né? Pode dar espaço. De time misto, a gente sabe, tem menos entrosamento, né? Jogadores que não jogam juntos com tanta frequência, pode acabar dando espaço para o Neymar, um cara diferente, achar alguma jogada perigosa. Então eu prefiro que não esteja o Neymar, pelo menos, contra o São Paulo, né? Porque realmente tem esse histórico. A gente lembra de tantas vezes que ele foi no Morumbi, aquela semifinal de 2012 do Paulistão também, que ele faz 3 gols. Ele gosta de jogar bem contra o São Paulo. Então, se tiver a possibilidade de Neymar ser desfalque, eu prefiro que o Neymar seja desfalque no Clássico Sansão. Então o Santos com esse problema também.